Me diz uma coisa, quem é que nunca sentiu aquele friozinho na barriga na hora que tem que falar em público? E às vezes, olha, são momentos super importantes de nossa vida. E olha, para melhorar as técnicas, a postura e tudo mais, existem cursos bastante interessantes que vai fazer com que você fale muito bem, convença o seu público e tudo mais que você pretenda atingir. E quem está aqui para falar sobre essas técnicas é o professor Emílio Gama. Boa tarde, prazer tê-lo aqui com a gente. Bom, explique então, como você define a oratória? É a arte de você falar ao coração das pessoas. Eu acho que a oratória hoje em dia é isso. Seja qual for o assunto, por mais técnico que seja. Sim, porque até um assunto técnico você consegue falar de maneira interessante se você faz com o coração, se você visa atingir o que a pessoa tem de essencial, né, de original. Então... Bom, às vezes não, constantemente a gente percebe que as pessoas têm um conteúdo riquíssimo, mas o nervosismo daquele branco, a voz parece que não sai. Quer dizer, primeiro não teria que fazer um trabalho aí, talvez emocional, psicológico, para que a pessoa tenha uma oratória legal? Olha, uma preparação ela é sempre bem-vinda. Existem pessoas que têm um dom natural de se comunicar, existem aquelas que não têm um referencial. Eu sempre digo no meu curso, olha, uma coisa eu prometo, ninguém vai sair daqui do jeito que entrou. E eu cumpro a promessa. Eu digo sempre que o meu diferencial é que o meu curso trabalha com a característica do orador. O que é que você tem diferente de qualquer pessoa que você conheça, que só você é capaz de fazer. Então, eu trabalho muito em cima do estilo do orador. É claro que eu já trabalho com oratória desde 92 que eu trabalho com isso. Então eu tenho todo o trabalho em cima das técnicas, mas eu uso algumas técnicas de teatro. Então isso ajuda muito a extrair o que a pessoa tem de estilo, o que ela tem de interessante que a gente pode usar num discurso. Mas quais são os principais inimigos de quem precisa falar em público? Eu diria que a maneira como você encara a situação é o seu grande inimigo. Os paradigmas, os mitos que você cria para si, eu tenho que brilhar, eu preciso agradar a plateia, eu tenho que saber tudo sobre o que vou falar. Não, não é. Ninguém sabe assim, tudo. Não, ninguém sabe tudo sobre o que vai falar. A vontade de agradar a plateia é natural. É consequência. Ela é natural, mas se você trabalha focado no seu público, você vai se preocupar com o efeito que você tem que gerar nessa plateia. Você vai se preocupar com o esclarecimento que você tem que dar, qual é a ação que você quer gerar. Se você, olha, você já experimentou brigar quando você acha que tem razão? É difícil te derrubar. Então, um orador, eu até brinco no meu curso, eu viro assim, ó, qual o maior problema de um orador? Se ele fosse gago. Mas o maior orador de Atenas, que é o Demóstenes, era gago. E não gaguejava, assim como o gago, quando canta, não gagueja. Porque ele sabe o que fazer. Então, eu sempre digo que, em termos na parte psicológica, né, eu sempre digo que encarar o problema da maneira correta, você está com base na realidade, eu acho que é o melhor aliado de quem quer falar em público. Agora, existe também outros elementos importantes, como a preparação. O gago não gagueja porque ele se prepara. Por exemplo, é possível aprender a improvisar? Porque às vezes a gente monta todo esse preparo, todo um esquema, e acontece alguma coisa fora do previsto ali, que pode quebrar as pernas de quem estiver ali na frente falando para todo mundo, né? Depende. Tem orador que ele pode crescer até no improviso. A questão é que a maneira como nós encaramos o improviso, ela é muito equivocada. A improvisação, eu costumo comparar ela a um bom trabalho com jazz. Quem gosta de jazz sabe que é uma música que se marca pela improvisação. Mas para você improvisar no jazz, você tem que ter uma noção de acordes e harmonia quase que absoluta. Então, eu acho que na questão da oratória, você tem que ter um bom repertório cultural, você tem que conhecer, ter uma cultura geral vasta. Isso, eu acho que corresponde a você ampliar o seu repertório de vida. Eu estou cansado de dar exemplos nos meus cursos de pessoas que fizeram bons discursos usando uma poesia, uma letra de música, e que sacaram isso na hora, de acordo com a situação. Então, o teu repertório é muito importante. A maneira como você vai analisar a sua bagagem, em termos de informação, isso pode fazer diferença até na hora de você falar de improviso. Né? Mas isso varia muito. Eu acho que contar com o improviso, tendo como aliado o despreparo, não dá em nada. Não é vantagem nenhuma, né? Bom, e qual é a importância da nossa postura e dos nossos gestos corporais, que algumas pessoas têm uns vícios aí que acaba até incomodando e atrapalhando, né? Tem. O importante de você se lapidar em termos de postura é você não fazer nada padronizado. Por isso que eu reforço muito essa questão do estilo.
Então você trabalhar com a coluna reta, você focar na plateia, usar o foco físico, você está falando com essa pessoa aqui na sua frente, olhando o outro. Existem, por exemplo, pessoas que antigamente diziam para você olhar o ponto infinito e esquecer a plateia. Já imaginou? Você falando para um grupo de 30, 40 pessoas, você assim, a pessoa vai ficar olhando para trás, pensando. Para quem você está olhando, né? Para quem você está olhando. E isso é uma coisa desatualizada. Havia um sentido antigamente, porque se falava muito em ambientes abertos, e existia uma certa formalidade, onde a pessoa achava que se olhasse demais para alguém da plateia, a pessoa poderia se sentir constrangida. Mas isso tudo caiu. Hoje em dia, a figura do orador é semelhante à figura do âncora do telejornal, que ele entra aqui e estabelece uma intimidade, e essa intimidade faz toda a diferença para a credibilidade do que ele está dizendo. Pois é, gente, hoje você ficou sabendo como melhorar aí o seu discurso. E quem esteve aqui falando sobre esse tema é o professor Emílio Gama. Muito obrigada por sua presença aqui.